Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso sobre equações diferenciais. Na aula passada eu já fiz uma introdução aí do que seria equação diferencial e nesta aula vamos tratar sobre equação diferencial separável. Vamos começar então com a definição. O que é uma equação diferencial separável? Então, uma equação diferencial de primeira ordem. O que seria uma equação diferencial? Equação tem que ter uma igualdade e tem que ter uma incógnita, que eu quero descobrir qual que é a resposta daquela incógnita. Quando a gente trata de diferencial, equação diferencial, quer dizer que a resposta daquela incógnita vai ser uma função ou uma classe de funções, uma família de funções. E aparece essa palavra diferencial por quê? Porque na nossa equação vai aparecer a função e as derivadas daquela função que eu quero descobrir qual que é, tá? Então, por exemplo, o y aqui é a função que eu quero descobrir qual que é. Pode aparecer o y e as derivadas, primeira, segunda, terceira, quarta derivada, tá? E aí a maior derivada que aparece é a ordem. No caso aqui a gente está falando que é de primeira ordem, ou seja, é uma equação diferencial em que vai aparecer a maior derivada que vai aparecer da função que eu quero descobrir, que é incógnita, é uma função, vai ser de primeira ordem, ou seja, vai aparecer só a primeira derivada, não vai aparecer segunda, terceira, quarta nenhuma, tá? No caso, nesse caso aqui de equação diferencial de primeira ordem. Então, uma equação diferencial de primeira ordem que pode ser escrito dessa forma aqui, ó, py dy igual a qx dx. Esse py dy, esse qx dx, por que é separável? Porque a gente consegue separar y para um lado, x para o outro, tá? Nessa equação diferencial, o que a gente tem? O y vai ser a nossa incógnita, que no fundo ela vai ser uma função, tá? E o x vai ser a variável independente dessa função que eu quero descobrir quem que é. Então, separável porque eu consigo separar y para lá e x para cá, tá? Então, esse py é uma expressão que não tem x. Isso é importante, coloca na sua cabeça. Esse py, se não tiver y, não tem problema. O importante no py é não ter x, tá? Então, desse lado, o importante é o quê? Do lado do y? Eu não deixar x desse lado. E o do lado dx é não deixar y, tudo bem? Então, desse lado vai aparecer só o y, mais nenhuma outra incógnita ou nenhuma outra variável. E desse lado vai aparecer só o x e mais nenhuma outra incógnita ou nenhuma outra variável. Pode aparecer constante, tá? Tudo bem? Mas aqui só aparece x, aqui só aparece y. Então, se a gente conseguir separar desse jeito, y para um lado, x para o outro, é chamado de uma equação diferencial separável ou de variáveis separáveis. Você pode ver em alguns livros, por exemplo, que a gente pode escrever da seguinte forma. Pode escrever, por exemplo, y', o livro vai falar o seguinte, uma equação diferencial é um livro que uma equação que você pode escrever da seguinte forma, ó, y' igual uma função que só depende, por exemplo, de x dividido por uma função que depende só de y, uma expressão que depende só de y, tá? Depender só de y não quer dizer que tem o y necessariamente, tá? Quer dizer que não tem o x. E aqui o f de x não precisa ter necessariamente o x, o importante é não ter o y, tá? Por quê? Porque se eu conseguir escrever, se você pegar uma equação diferencial e conseguir escrever dessa carinha aqui, ó, y', ou seja, derivada da função y, igual a alguma coisa que só tem x dividido por alguma coisa que só tem y, tá? Você só tem x, lembra que não precisa ter necessariamente x. O importante é não ter y, tá? Ou seja, alguma coisa que não tem y dividido por alguma coisa que não tem x, a gente consegue vir para essa cara. Quer ver, ó? O y', vamos escrever aqui, ó, isso daqui tá a notação de Newton, né? Vamos para a notação de Leibniz, né? Y' que é a derivada de y, na notação de Leibniz fica dy dx. Aí o que eu faço? Esse dx passa para lá multiplicando o f de x e esse gy passa para lá multiplicando o dy. Ó. G de y passou multiplicando e aqui o dx passou multiplicando. Olha só que a gente conseguiu fazer, separou y para um lado, x para o outro, que é o que a gente estava escrito aqui, tudo bem? Então a gente conseguiu escrever desse jeito, derivada igual alguma coisa que não tem y dividido por alguma coisa que não tem x, você consegue escrever dessa forma, portanto é separável, você consegue separar entre de um lado y e de um lado x, tá? Ou às vezes pode estar escrito até assim, ó, uma equação diferencial é separável se você conseguir escrever dessa forma, y' igual ao produto de uma função que só depende de x, ou seja, que não tem y, vezes uma função, né, uma expressão que só tem y, ou seja, não depende de x. Por quê? A gente vai conseguir também escrever dessa forma. Olha só, vamos trocar primeiro esse y' por dy dx. Eu vou passar esse dx para lá multiplicando e esse gy dividindo. Esse gy passa aqui dividindo
e esse dx passa multiplicando. Pronto, consegui separar. Consegui separar de um lado y, de outro lado x. Ah, mas professor, aqui está dividindo e aqui está multiplicando. Tem que estar necessariamente multiplicando? Sim, tá? Sim. Cuidado, se você conseguir separar dessa forma, P de y mais D de y, por exemplo. Vamos pegar um exemplo. Q de x dx não é separável. Ah, mas professor, você não deixou y de um lado e x do outro? Sim, eu deixei y de um lado e x do outro. Mas separável eu tenho que deixar y de um lado, x do outro. Mas tudo que tem y de um lado tem que estar multiplicando dy. E tudo que tem um dx do outro tem que estar multiplicando dx. Beleza? Não adianta só você, deixa y de um lado, x do outro, pronto, separou. Tá? Para você ter uma equação diferencial separável, tem que estar multiplicando. Tudo essas coisas que tem y, tem que estar multiplicando dy. Senão não é separável, tá? Mas aqui está dividindo, mas não tem problema, porque divisão eu consigo transformar em uma multiplicação. É só eu trocar, eu vou chamar aqui, por exemplo, o p de y de 1 sobre g de y, tudo bem? 1 sobre g de y vira p de y. Então, no caso aqui, ó, esse dy, tem um aqui junto, escondido? Sim, ó, tem um aqui escondido. 1 sobre g de y virou p de y. Então, ó, p de y vezes dy, e aqui é f de x dx. Tá, pronto. Então, como divisão é o contrário de multiplicação, então eu posso ampliar um pouquinho esse conceito, tá? Que é o seguinte, equação diferencial separável quer dizer que eu consigo separar y de um lado e x do outro, só que tudo que tem y ou vai estar multiplicando ou vai estar dividindo dy. E tudo que tem x ou vai estar multiplicando ou vai estar dividindo dx, tá? O importante é que tem que estar multiplicando ou dividindo o dx. Aí sim vai ser uma equação diferencial separável. Na aula passada eu dei um exemplo de equação diferencial que eu resolvi, que ela é separável. Olha esse daqui, ó, y' menos 5 igual a zero. Eu vou trocar primeiro esse y' pela notação de Leibniz, dy dx. Esse menos 5 vou passar para lá, somando, né? Ó, menos 5 passa para lá, mais 5. Esse dx passa para lá, multiplicando. Beleza. Eu tenho dy de um lado, dx para o outro. Toda essa parte aqui, ó, tudo que tem desse lado está multiplicando x? Sim, isso daqui seria o meu q de x. Mas, professor, aqui tem um 5, não tem um x. O importante é, aqui tem y? Não. Então, todo esse q de x está multiplicando dx? Sim. E esse q de x não tem y? Não. Esse é importante, não precisa ter x. O importante é não ter y. E aqui, quem que está multiplicando y? Só o 1 que está escondido, né? Tem um escondido aqui. Ele tem y? Não, mas o importante é o quê? Não ter x, tá? Todo esse p de y que não tem x, que é importante, está multiplicando dy? Tá, pronto. Consegui separar y para um lado, x para o outro, e de um lado tem multiplicação, do outro lado também, o dx multiplicando tudo que tem de um lado, e do outro lado o dy está multiplicando tudo que tem do outro. Consegui separar. Por que que é importante você conseguir separar? Porque essas geralmente são as equações diferenciais ali mais simples, mais fáceis de resolver. Como que você vai resolver? Depois que você separa, você vai lá e integra dos dois lados, porque se eu consigo separar, você consegue calcular a integral, tá? Agora, se tivesse, por exemplo, assim, ó, 3 mais dx, isso você não consegue integrar. Agora, 3dx, aí você consegue integrar, por isso que tem que estar multiplicando, tudo bem? Beleza, qual que é a integral de 1 que está escondido aqui, dy? É y, integral de 5dx é 5x mais c, né? Isso daqui lembra que a gente chama de família de soluções. Por que que é família de soluções? Porque para cada constante c, essa constante c, nesse caso, pode ser qualquer número real. Para cada constante c, a gente tem uma solução. Então, 5x mais 0, 5x mais 1, 5x mais 2, 5x mais 3, mais 4, mais 10, tá? Eu tenho uma família de soluções. Vamos ver outros exemplos de equações diferenciais que são separáveis? Olha essa daqui, ó. Essa aqui é separável também, ó. Quer ver, ó? Eu vou escrever aqui, ó. Y' desse jeito, ó. dy dx. Vou passar esse x quadrado que está subtraindo. Passa para lá somando, né? Vai ficar 0 mais x quadrado. Esse dx passa para lá, multiplicando. Pronto, separei. Y de um lado, x do outro, tá? Ou seja, aqui não tem x,
aqui não tem y. O dx está multiplicando tudo desse lado, o dy está multiplicando tudo do lado de lá. Pronto. Posso fazer o quê? Integrar dos dois lados. E aí eu vou conseguir achar a solução. Aqui integral de 1 dy vai ficar y. Integral de x² dx vai ser o quê? Soma 1 no expoente, né? E passa ele dividindo. X² sobre 3. Não posso esquecer do mais c. Eu tenho uma outra família de soluções. Esse c, de novo, pode ser qualquer número real. Eu tenho outra família de soluções, tá? Na próxima aula, a gente vai ver aí como que a gente descobre o valor exato do c, mas a gente vai precisar de uma informação extra, tá? Mas por enquanto a gente vai encontrar só a família de soluções mesmo. Vamos ver mais um exemplo? E esse exemplo aqui, ó, também vai ser separável. Olha só, eu vou escrever aqui, ó, o y' como dy dx, tá? Aqui, olha só, eu tenho o 4y² x². Só que já dá para mostrar, ó, eu tô multiplicando uma coisa, uma função que só tem y, ou seja, não tem x, vezes outra coisa que só tem x, ou seja, não tem y, tudo bem? Como eu escrevi a derivada igual uma coisa que só tem y, uma coisa que só tem x, aí eu consigo fazer a separação, tá? Como que eu faço a separação? Esse dx vai passar para lá multiplicando. Passei o dx para cá multiplicando. Consegui fazer a separação? Ainda não, ó, não ficou y de um lado e x do outro, tá? Ainda tem y aqui sobrando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse y² para lá, dividindo, tá? Então, eu vou tirar esse y² desse lado e vou passar para lá, dividindo. Aí, o que eu faço? Eu consigo calcular a integral dos dois lados, tá? Só antes de calcular a integral, eu vou passar esse y² para cima. Vai ficar y elevado a menos 2, tá? Só para a gente conseguir fazer melhor a nossa integral. Então, ó, y elevado a 2 no denominador, fica y elevado a menos 2 no numerador. Porque se eu pego uma potência e troco do numerador para o denominador, ou vice-versa, a gente só troca o sinal do expoente. Então, y² no denominador vira y elevado a menos 2 no numerador. E do outro lado continua igual, 4x². Agora que eu fiz isso, eu consigo calcular a integral, né? Como que eu calculo a integral de uma função potência? Soma 1 no expoente, passa esse expoente dividindo. Então, vou somar. Quanto que é menos 2 mais 1? Menos 2 mais 1 é menos 1, né? Se está, por exemplo, menos 2 graus Celsius, aumenta 1 grau, vai para o menos 1 grau Celsius, né? Então, menos 2 mais 1 é menos 1. Esse novo expoente passa dividindo. Igual aqui o 4 é constante, multiplicando uma função mantém. X ao cubo é o quê? X, soma 1 no expoente, fica 4 dividido por 4, né? Esse novo expoente, porque soma 1 no expoente, 4. Esse novo expoente passa dividindo. E coloco mais c, tá? Mas, professor, não tem constante nas duas integrais? Por que você não coloca constante nessa daqui? Porque depois, as constantes, a gente vai modelando as constantes. O importante é só ver como que fica onde vai aparecer a constante no final. Tá? Mas se eu tiver, por exemplo, ó, aqui vai aparecer uma constante, vamos chamar de C1, por exemplo, vai aparecer uma constante? Sim, só que eu vou passar essa constante para lá, por exemplo, subtraindo, e aí se eu subtrair duas constantes, fica constante. Se eu multiplicar duas constantes, fica constante. Se eu elevar duas constantes, fica constante, tudo bem? Então, por isso que eu não coloco constante dos dois lados. Porque essa constante aqui que sai dessa integral, eu já estou pensando, ela vai passar para o outro lado subtraindo a outra constante e vai ficar constante, tá? O importante é saber, lá tem uma constante, tudo bem? Aí depois, na próxima aula, a gente vai ver como descobrir a constante. Então, a gente vai juntar todas as constantes numa só, se possível. Tem casos que não dá para juntar todas as constantes numa só. Eu tenho, tipo, duas ou mais constantes que eu tenho que descobrir o valor. Mas muitas vezes a gente consegue transformar tudo numa constante só e aí descobrir o valor daquela constante que já é o resultado daquelas constantes tudo somada, subtraída, multiplicada, tá? Aqui o que eu vou fazer? Bom, esse y elevado a menos 1 eu vou passar agora para baixo, né? Então ele está no numerador, vai passar para o denominador, vai trocar o sinal do expoente, né? Então vai ficar y elevado a 1 positivo. Esse 1 positivo eu não preciso colocar. Em cima não sobra nada? Sim, sobra 1, tá? Porque tem 1 multiplicando aqui escondido. E tem esse sinal, né? Que ao menos eu vou deixar em cima. Igual aqui, eu vou cortar o 4 com 4. x² mais c. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse y, que eu quero descobrir quem que é o y, tá?
que está dividindo, vou passar para lá multiplicando. Ele multiplica todo mundo que está desse lado. E todo mundo que está desse lado vai passar para lá dividindo. X à quarta mais C igual a Y. Ok? Pronto. Eu encontrei uma outra família de soluções. Ok? Então, se eu pegar, por exemplo, olha só. Se eu pegar essa função e derivar, é a mesma coisa que se você pegar a função, elevar ao quadrado, multiplicar por x ao cubo e multiplicar por 4. Se você fazer isso aqui, ó, pega essa função, eleva essa função ao quadrado. Multiplica esse resultado por x ao cubo. Multiplica esse resultado por 4. Dá a mesma coisa, só que você calcular a derivada. Tá? É o resultado dessa equação. Porque no fundo, qual que é a solução de uma equação? Quando a gente substitui na equação, deixa essa igualdade verdadeira. Vamos ver mais um exemplo aqui, o último de equação separável, e a gente vê um caso de equação que não é separável, e a gente termina a aula e a gente continua com mais exemplos posteriormente, tá? Esse daqui, ó, vou trocar o y' por dy dx. Aí, olha só, aqui não está multiplicando todo mundo, está subtraindo x² y. Aí, o que eu posso fazer? Bom, vou passar esse dx para lá multiplicando todo mundo. Bom, ficou y de um lado e x do outro? Não, porque aqui tem y, ó, tem y. Não ficou y de um lado e x do outro. Ah, então se eu passar tudo isso daqui para lá dividindo, ainda não vou conseguir fazer separação, porque ainda esse x² vai junto para lá, vai ficar x do lado do y. Então tá errado, tá errado. Não consegui separar. Mas quer dizer que não é uma equação separável? Não, não é porque eu não consegui que é impossível. Eu tenho que ficar testando. Nesse caso aqui, o que eu posso fazer? Eu posso ver que aqui na minha expressão do lado direito, eu tenho um y desse lado e um y desse lado aqui. Eu posso colocar o y em evidência. Aí é o seguinte, sai o y nesse termo, sobra o 3. Nesse outro termo sai o y, sobra o menos x². Agora sim, olha só, o que eu vou fazer? Esse y que está multiplicando todo mundo aqui, desse lado, vai passar dividindo. E esse pessoal que está desse lado vai receber quem? O dx que está de um lado dividindo vai passar para lá multiplicando. Então, esse dx passou para lá multiplicando, sobrou isso, e esse y passou dividindo. Pronto, consegui fazer a separação. Agora eu consigo calcular o quê? A integral dos dois lados. Mas, professor, você não vai passar... Ó, perceba o seguinte, ó, se não tivesse esse parênteses, estaria errado, porque o dx está multiplicando o x², mas não o 3. Então, não consegui separar. Mas tem o parênteses mostrando que o dx está multiplicando todo mundo. Aí sim eu consegui separar, tá? Voltando à pergunta. Professor, você não vai passar esse y para cima, y elevado a menos 1? Não, porque eu sei qual que é a integral de 1 sobre y dy. É ln de y, né? Então, a integral de dy sobre y, integral de dx sobre x não é ln de x, integral de dy sobre y é ln de y. Professor, não lembro disso. Isso é cálculo 1. Aí, se quiser, eu deixo a tabelinha de integrais aqui na descrição do vídeo, tá? Vou deixar aqui na descrição do vídeo a tabelinha de integrais, e aí você vai lá dar uma estudadinha em integral que a gente vai estudar, vai usar a integral nessas equações diferenciais, tá? Então, a integral de dy sobre y é ln de x, e a integral de 3 menos x² dx. Vamos lá, integral de 3 dx é 3x, integral de, aqui, menos, integral de x² é x ao cubo sobre 3 mais constante. Aí, a gente quer isolar o y, porque aqui acabou? Não, eu quero saber qual que é a função y. O y não está isolado. Como que eu vou isolar o y? Eu vou usar a definição de logaritmo. Qual que é a definição de logaritmo? É o seguinte, ó. Eu tenho, por exemplo, uma potência, eu tenho a base, eu tenho o expoente e eu tenho o resultado da potência, concorda? Potência elevada, uma base elevada a um expoente dá um resultado. Eu posso colocar isso na cara de logaritmo. É o quê? Quando eu quero colocar na cara de logaritmo, é quando eu quero isolar o expoente. O expoente
é o log do resultado na base dada. Se você decorar isso, você decorou a definição de logaritmo. Essa frase, expoente é igual log do resultado na base dada. Se você decorou isso, você decorou a definição de logaritmo. Expoente é igual log do resultado na base dada. Quando se trata de ln, quando a gente está falando de ln, a gente está falando de um log na base e. Tudo bem? Olha esse cara aqui, ó. Esse ln. Qual que é a base? E. Quem está dentro do logaritmo é o y, que vai ser o resultado. E esse, todo mundo que está aqui, que é igual ao logaritmo, vai ser o expoente. Então, olha só, essa cara aqui com essa cara de logaritmo. O logaritmo de o ln de y, quer dizer que o resultado vai ser o y. O ln quer dizer que é log na base e, quer dizer que a base é e. E tudo isso daqui vai ser o expoente. Vamos pegar essa cara aqui e voltar para a cara de potência. Ó. Vou voltar para a cara de potência. Então, vamos começar aqui. Ó. Quem que é o resultado que fica sozinho? O resultado de quem está dentro do logaritmo, que é o y. É igual a base. Quem que é a base? Quando a gente fala de ln, quer dizer que a base é e. E elevado ao expoente. Quem que é o expoente? É todo mundo que está igual ao logaritmo. Aqui, ó. Não tem o logaritmo? Todo mundo aqui, ó, vai ser o expoente. 3x menos x ao cubo sobre 3 mais c. Aí, beleza, cheguei na minha função, tá? Cheguei na minha função. Tá errado? Tá certo? Tá certa a função. Vamos agora só melhorar a cara da função. Por exemplo, em uma prova, em livros, não vai estar nessa cara. Vou só melhorar a cara da função, porque essa melhora da cara da função vai facilitar depois a gente conseguir resolver, por exemplo, problemas de valores iniciais que a gente vai ver na próxima aula. Antes, lembra o seguinte, uma propriedade da potência, que é o seguinte: se eu tenho uma potência elevada a um número a, multiplicado por uma outra potência que tem a mesma base elevada a um número c. Multiplicação de potência de mesma base, mantém a base e soma o expoente. Lembra dessa propriedade? Aqui eu vou escrever desse jeito aqui, ó. Opa. Eu vou escrever e elevado a c, que é minha constante, vezes e elevado ao resto. 3x menos x ao cubo sobre 3. Então, eu separei a constante junto com e, tá? Porque o que está escrito aqui é exatamente o que está escrito lá em cima. Porque, olha só, multiplicação de potência em mesma base, o que a gente faria? Conservaria a base e somaria o expoente, ou seja, eu pegaria esse expoente, 3x menos x ao cubo, e somaria com c, tá? Então, como eu tenho uma potência e tenho uma soma no expoente, o que eu fiz? Eu peguei a parte desse expoente que está somado, que é constante, e separei num só termo. Nesse termo aqui, então, ó, só tem constante. Por quê? O e é constante? Sim, o e sempre é constante. O e é um número fixo, 2,7 é um número fixo. E o c é uma constante, tá? Então, vou até chamar aqui, ó, eu vou ter uma constante de outro nome. Vai ser o que? O e elevado a c. Tudo bem? Então, meu y vai ser o quê? O k. Quem que é esse k? É uma constante, tá? Que é o e elevado à constante antiga. Mas o importante é uma constante. Eu juntei constante, continuou constante. Vezes o resto, tá? E elevado a 3x menos x ao cubo sobre 3. Tá? Ou, pode ser que uma prova não apareceu desse jeito. Pode ser que apareceu dessa forma aqui, ó. Vou melhorar um pouquinho mais essa escrita. Eu posso colocar, por exemplo, o x em evidência, tá? Preciso? Não necessariamente, mas dá para colocar. Colocando o x em evidência, aqui 3x, sai um x, sobra o 3. Colocando aqui um x em evidência, sobra ainda o x ao quadrado sobre 3. Posso escrever desse jeito? Posso, tá? Os dois jeitos estão corretos? Os dois jeitos estão corretos, tá? Se eu tiver mais uma informação na próxima aula, que é o problema do valor inicial, dá para descobrir o valor desse k. Por enquanto, eu tenho uma família de soluções ou de funções, né? Uma família de soluções, tá? Professor, posso escrever desse jeito? Y de x igual, que minha função vai ser y de x, né? Y de x igual a uma constante, que por enquanto eu não sei qual que é, porque eu não tenho informações o suficiente. Posso escrever desse jeito também? Pode escrever desse jeito também, tá? Colocar o y de x, tá? Beleza? Ficou mais claro o que é uma equação diferencial separável e como resolver ela? E você viu que dá
Alguns casos aí diferente, mas o importante é, se a gente conseguiu separar, integra dos dois lados, o que vai mudar de um caso para o outro é o resultado da integral, tá? Mas o jeito é parecido. Para terminar a aula, um exemplo aí que não é separável. Esse daqui, ó. Você pode, ó, o y' eu posso escrever desse jeito, né? dy dx igual 4x mais 5y igual a 4. Oh, mais 4, desculpa. Aqui você pode fazer o que você quiser. Você não vai conseguir fazer o que você fez aqui, ó. Transformar, deixar derivado de um lado e do outro lado você deixar numa multiplicação de algo que só tem y com algo que só tem x. Uma multiplicação, uma divisão. Porque aí se eu consigo fazer uma multiplicação igual eu fiz nesse caso, eu consigo fazer a separação de variáveis. Mas nesse caso aqui não vai dar. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir separar x de um lado e y do outro, e o dy multiplicando todo mundo, o dx multiplicando todo mundo do outro lado, tá? Então, nesse caso, é um exemplo de uma equação e aí que não é separável. Então, nem todas as equações são separáveis, dá pra gente resolver pelo que a gente viu nessa aula, tá? Espero que vocês aí não percam as próximas aulas e espero que vocês estejam gostando. Não deixe de me seguir lá no Instagram, professor Douglas Maioli. Abraços e bons estudos a todos.